Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e esperando o meu aerolito. Hoje nós vamos ver qual que seria o formato da Terra com e sem água. Você pode não fazer parte daquela galera estranha que acha que a Terra é chata, mas provavelmente já viu aquele gif infame do formato da Terra sem água. Afinal, vivemos em uma batata ou uma esfera? E antes do episódio, você pode entender ele um pouco melhor se vir o Nerdologia sobre o centro da Terra. Para responder, precisamos entender como o nosso planeta se formou. Em Jack Hills, ao norte da Austrália, foi achado um pedaço de zircônia datado com mais de 4 bilhões e 300 milhões de anos de idade, enquanto os meteoros mais antigos do nosso sistema solar têm entre 4 bilhões e 530 milhões de anos e 4 bilhões e 580 milhões de anos. O que quer dizer que a Terra deve ter surgido pouco depois da formação do sistema solar, há cerca de 4 bilhões e 540 milhões de anos, através da união de fragmentos de matéria chamados planetesimais. Conforme os planetesimais orbitavam o Sol, colidiam e se agrupavam. E a cada novo planetesimal, maior a massa e maior a força que dita tudo nesse capítulo, a gravidade. Quando os povos mais antigos diziam que a Terra era plana, estavam pensando que se ela não fosse, quem estava na parte de baixo cairia. Ignoravam justamente o que dá o nosso formato, a gravidade. A cada colisão de um planetesimal, mais planetesimais eram atraídos e mais força comprimia qualquer matéria que caísse aqui, liberando calor. Além disso, parte do material que foi atraído para cá são elementos radioativos como urânio, e o decaimento deles liberou provavelmente mais da metade do calor do nosso planeta. Essa energia toda derretia o material que formou a Terra, por isso no princípio não havia uma superfície sólida. Se você já viu um dos vídeos da Estação Espacial Internacional, já viu que a água líquida tende a se manter unida por causa da atração entre os seus átomos carregados, fazendo uma esfera. E como a gravidade também atua igualmente de cada lado, nosso planeta ganhou o mesmo formato, uma esfera. Qualquer corpo celeste feito de rochas com mais de 600 km de diâmetro tende a ter o mesmo formato esférico por causa da gravidade. E como Steven Weinberg conta em Para Explicar o Mundo, ainda em 500 a.C., os gregos já haviam deduzido que a Lua era iluminada pelo Sol e que o eclipse lunar acontece quando a Terra entra entre o Sol e a Lua. Além de repararem que as estrelas no céu mudam de acordo com onde estamos e que os navios apareciam no horizonte com o mastro primeiro, sinais de que estamos olhando do alto de uma esfera e não em um plano. Mas a Terra não é uma esfera perfeita. Como damos uma volta a cada 24 horas, a força centrífuga faz com que ela se achate um pouco nos polos. Nosso diâmetro de norte a sul é de 12.713,6 km, enquanto o diâmetro no Equador é de 12.756,2 km, um pouco mais de 40 km mais larga na pancinha, além das irregularidades. Nós temos a Fossa das Marianas como o ponto mais baixo da superfície a quase 11 km de profundidade, e o Everest como o mais alto, a mais de 8,8 km de altura, o que dá uma superfície com menos de 2 partes em 1000 de diferença, mais regular do que uma bola de basquete ou uma bola de bilhar. Mas por que não temos montanhas mais altas do que o Everest? Marte tem o Monte Olimpo, um vulcão com 22 km de altura e com uma base tão larga que já havia sido visto por telescópios aqui da Terra. Mas como o Ponto em Comum já explicou, a falta de movimento tectônico em Marte deixou o fluxo de lava se acumular todo em um ponto com quase 3 vezes mais altura do que o nosso Monte Everest, em um planeta que tem quase 3 vezes menos gravidade do que a Terra. Quando a crosta da Terra se formou e passamos a ter as placas tectônicas mais sólidas, a litosfera, nosso formato não era mais uma esfera uniforme. O deslocamento das placas pode fazer enrugamentos como os Andes, que já explicamos no Nerdologia sobre a formação de montanhas. Mas existe um limite para a altura que uma montanha pode ter. Uma montanha se forma em cima da crosta terrestre, que flutua, ou quase, sobre o topo do manto, a astenosfera, que se comporta como um líquido. Ou seja, se mais matéria se acumula na litosfera, ela afunda mais. Podemos trapacear nesse limite de massa se o acúmulo for rápido, como foi nos Himalaias. Mas a tendência é que ao longo de milhões de anos a crosta abaixo afunde e as montanhas fiquem mais baixas. Até o acúmulo de gelo na última era do gelo afundou alguns pontos do planeta que estão subindo agora que ela acabou. Alguns lugares no norte do Canadá e no norte da Europa ainda sobem mais de 10 centímetros por ano. Por isso Marte, com menos gravidade, pode ter montanhas mais altas. E é essa variação de massa na crosta da Terra que causa pequenas variações na gravidade do nosso planeta. Variações que já foram medidas por satélite e geraram um modelo chamado de geoide.
justamente os modelos geóides como o da Agência Espacial Europeia, com escala bem exagerada, que circulam em boatos falando como a Terra seria sem os oceanos. Como o Phil Plait conta no ótimo Bad Astronomy, o que esses modelos simulam é onde mais água seria acumulada se o planeta fosse inteiro coberto por um oceano, justamente onde há mais gravidade, como nos Andes. Mas essa diferença é exagerada no gráfico. Se você checar o original, verá que a escala era de 80 metros de altura de diferença, muito menos que a variação real da superfície da Terra, que é bem mais esférica do que isso. E se você achava que eu ia discutir se a Terra é plana, para quem ignora a gravidade e o conhecimento que já temos há milhares de anos, ou não se dá o trabalho de colocar uma câmera em um balão de hélio e ver por conta própria qual o formato da Terra, não vai ser o Nerdologia que vai ajudar. Esse Nerdologia é um oferecimento do IBM Watson, que já chegou no Brasil e está falando português. A plataforma IBM Watson é a única que pode oferecer as oportunidades da computação cognitiva. Esta é uma tecnologia baseada em dados de todas as formas, inclusive sem estrutura, que consegue entender essas informações, aprender com elas e raciocinar através delas. Os negócios cognitivos já são uma realidade em hospitais, governos, games, ciência e muito mais. E o IBM Watson está aqui para aprender conosco e nos ajudar. Já são mais de 70 mil desenvolvedores, mais de 350 empresas parceiras e muitas aplicações cognitivas. Quer conhecer mais? Confira os links na descrição do vídeo. No episódio de hoje, um livro que eu recomendo bastante é o Para Explicar o Mundo, do Steven Weinberg, que é um livro que conta o começo da astronomia e da astrologia junto também. É um livro que inclusive teria me ajudado bastante se eu tivesse ouvido ele antes do episódio de astrologia aqui do Nerdologia. Muito gostoso de ler, bem explicado, para quem gosta de astronomia e física, vale muito a pena. Outro livro muito legal que fala sobre a questão da gravidade e como funcionaria uma gravidade maior em um planeta realmente pequeno, como o do Pequeno Príncipe, é o E.C., do Randall Munroe, ou pelo menos E.C. aqui no Brasil, eu tenho o original dele em inglês, que é o What If. É um livro lindo, super bem desenhado, super bem explicado por um cara genial que entende demais, que é o Randall Munroe, inclusive me inspira muito aqui no Nerdologia. Vale muito a pena. E para quem me perguntou por que eu falei ouvir o livro, é porque eu realmente ouço audiolivros, é uma prática bem legal, gosto bastante de aproveitar meu tempo dessa forma, mas sem ficar me explicando aqui no final, ainda posso falar disso mais pra frente. Deixa um link no Saiba Mais para quem quer entender o que é ouvir audiolivro, como é que funciona, onde compra, onde ouve, por aí vai, fica o link no Saiba Mais. Sobre o episódio passado, para quem perguntou por que a gente não consegue fazer conta rápido, se nosso cérebro é mais rápido do que um computador, é porque conta é uma coisa realmente nova na nossa história. Até muito pouco tempo atrás a gente não contava muito mais do que os dedos, daí a base 10 e os dígitos que a gente costuma contar. Em compensação, quando você está correndo atrás de uma bola, como no beisebol ou no vôlei, para ver onde ela está caindo, você está fazendo um cálculo de integrais derivadas aí bem complexo, é que a gente pensa de uma outra forma. Inclusive, quem faz conta muito rápido, aqueles savants que fazem contas de divisão ou multiplicação tão rápido quanto a calculadora, são pessoas que geralmente decoraram pequenas contas e elas vão das contas memorizadas em conta memorizada até chegar no resultado. Então, mesmo para fazer esse tipo de conta muito rápido, é mais uma questão de memória do que de cálculo matemático mesmo, como se o cérebro fosse uma calculadora. Não é bem como a gente funciona. Ainda sobre episódios de combustíveis, um vídeo muito legal que eu só tomei conhecimento essa semana, então não deu tempo de recomendar antes, é o vídeo do Captain Disillusion com a participação especial do Bigman, muito boa, explicando como funcionam os magnetos e como funcionaria, ou melhor, como não funciona o motor magnético ou motor de energia livre. Fica o link aqui embaixo, ele tem legenda em português, vale muito a pena ver, ainda mais para matar a saudade do Bigman. E para completar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal para menos ciência do 9gag e até a próxima quinta.